Pênalti do Cruzeiro para tirar 2 jogadores do Flamengo, pegou o José Botto de surpresa. Reviravolta no caso Bruno Henrique e o jogador vai parar nos tribunais. Empresário de Matheus Gonçalves faz operação para tentar tirar jogador do Flamengo. Eu vou falar sobre tudo isso e vou deixar você informado de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Flamengo que chegou aqui ontem na cidade de Santiago del Estero para jogar contra o Central Córdoba hoje pela Libertadores da América, fase de grupos, é a 4ª rodada da fase de grupos. Nesse momento, o grupo do Flamengo está da seguinte forma: o líder do grupo é o Central Córdoba, eles estão com 8 pontos, o segundo colocado, LDU de Quito, está com 5 pontos, o Flamengo é o terceiro colocado, no entanto, fora da zona de classificação para as oitavas de final. Então, vencer hoje para o Mengão vai ser importantíssimo. O Mengão precisa ganhar esse jogo, o Mengão precisa vencer essa partida e, é claro, o técnico Felipe Luiz precisa arrumar a equipe para que o Flamengo faça uma grande partida e um grande jogo. E antes de continuar, deixa eu falar com você sobre MB. MB é a melhor plataforma de investimentos digitais da América Latina. São mais de 4 milhões de clientes. E para hoje, dia 7 de maio, MB preparou a Super Quarta, um ativo de renda fixa da Jeito 08 com ganhos de 21% ao ano, livre de impostos. É isso mesmo, são ganhos maiores do que a poupança, ganhos maiores que o CDI, com segurança e tranquilidade. Flazuelo, mas o que é renda fixa digital? É uma versão moderna de investimento, dos investimentos tradicionais, onde você pode acompanhar tudo na tela do seu celular com muita segurança e tranquilidade. Vale lembrar que MB é fiscalizada e regulamentada pelo Banco Central e também pela CVM. Para você fazer o seu investimento é muito fácil. Clica aqui no link da descrição, tá aqui na descrição e também no comentário fixado, o QR Code tá aqui na tela. Clicando no link você vai baixar o aplicativo, faz o seu cadastro, faça o seu depósito e aí você vai clicar no banner. Vai aparecer um banner para você lá de Super Quarta. Você clica ali, segue o passo a passo. Tenho certeza que é muito fácil, é muito interativo e você vai conseguir fazer. E aí você já começa já a aplicar, a guardar aquele dinheirinho final de semana, aquele dinheirinho que sempre sobra aí para você poder fazer com a sua família. Vale lembrar que MB você sabe quanto e quando você vai receber e, como eu disse, livre de taxas e livre de imposto. Perde tempo não. Clique no link da descrição, também no comentário fixado do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar demais. MB, a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do Bruno Henrique, porque a informação é que o STJD, agora sim, oficialmente recebeu as provas vindas da Polícia Federal sobre o processo de envolvimento do Bruno Henrique em manipulação de resultados, na verdade, em manipulação de cartões amarelo, uma situação envolvendo o jogador, mais alguns familiares, aquela coisa toda. E por conta de ter recebido as provas, o STJD vai abrir um inquérito. E sim, esse inquérito sendo aberto, sendo investigado e sendo julgado, o Bruno Henrique ele pode tomar aí uma suspensão que vai de 6 meses a 2 anos do STJD. Vale lembrar que, apesar de estar com as provas em mão, o STJD não pretende dar uma punição preventiva ou afastar preventivamente o Bruno Henrique. A sentença, a definição do caso do jogador só vai sair depois que realmente depois que todas as provas forem analisadas e ele for julgado. Então, o STJD já está com as provas, já está com todos os documentos enviados pela Polícia Federal, agora vai depender um pouco aí do que de fato, né, vai acontecer nessa situação do Bruno Henrique. Tomara que o Bruno Henrique consiga reverter isso. Quem já está com um processo completo e só falta sair o resultado do julgamento é Lucas Paquetá, lá na Inglaterra. E aí eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. 2 sentenças. Só podem acontecer 2 coisas no caso do Paquetá.
para ficar muito claro, ou ele é absolvido e aí ele pode continuar jogando futebol, não só na Inglaterra, como em qualquer lugar do mundo, ou ele é condenado e é banido do futebol. Não vai ter um meio termo na situação do Lucas Paquetá, ou ele é absolvido, ou ele é condenado. O julgamento já aconteceu e a tendência é que o resultado ele saia na primeira quinzena do mês de junho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Paquetá, também uma situação bem complicada, e tomara que tanto o Paquetá como o Bruno Henrique consigam provar que não teve envolvimento nenhum e que consigam sair fora disso aí, porque realmente é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada para os dois jogadores. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre o João Félix, porque a ideia do Flamengo com o João Félix é fazer com que a contratação do português seja a maior contratação da história do Flamengo. Principalmente em valores reais. O João Félix, ele tem um valor aí, ele está avaliado em 168 milhões de reais para o mercado. Esse não é o valor da multa dele, a multa dele é um valor mais alto, mas a avaliação dele para o mercado é de 168 milhões de reais. O Flamengo nunca contratou um jogador tão caro como esse. O jogador mais caro que o Flamengo contratou até hoje foi o Charlie Alcaraz, se não me engano, 120 milhões de reais, ou 120 e poucos milhões de reais. E a ideia é que a contratação do João Félix, caso o Flamengo lá na frente execute a compra do jogador, seja a contratação mais cara da história do Flamengo. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir trazer o jogador. Vale lembrar que o Flamengo conversa com seus empresários. O próprio Felipe Luiz vai tentando convencer o jogador a vir jogar no futebol sul-americano, a vir jogar no futebol brasileiro. E um atrativo que pode ajudar no convencimento do atleta é o fato do Flamengo jogar o Super Mundial. O João Félix quer jogar o Super Mundial. Então isso pode ajudar bastante aí no processo de convencimento do jogador. Isso pode ajudar bastante nesse processo de mostrar para o João Félix, ó, o Flamengo está jogando o Super Mundial de Clubes, isso pode ser legal e bacana para você, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação do Matheus Gonçalves, porque a Raíssa ontem trouxe a informação de que o empresário do Matheus Gonçalves vai aproveitar a janela de transferência para tentar trazer para o Flamengo algumas propostas visando tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo. No entendimento do empresário do jogador, o jogador precisa de mais rodagem, o jogador precisa de mais oportunidades, o jogador precisa de mais minutos. E daí ontem, eu estava lá no hotel do Flamengo, conversa vai, conversa vem, eu converso com o pessoal do futebol do Flamengo. A informação que eu recebi é que o Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, deu um bote no José Botto para tentar tirar dois jogadores do Flamengo. A situação é basicamente a seguinte: o Botto ficou até espantado, foi o que me foi passado, porque tava rolando, sabe aquela entrevista que tem antes do jogo, que o técnico vai e fala, aquela coisa toda? Tava rolando aquilo ali, aquela entrevista ali antes do jogo. O Leonardo Jardim, por ser português, ele veio, cumprimentou, falou ali algumas palavras com o José Botto, aquela coisa toda. E aí, nessa de cumprimentar e de falar, chegou ali o dono do Cruzeiro e, segundo a informação, na frente de todo mundo, ele falando com o José Botto: e aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Pô, prazer te conhecer. Vem cá, como é que a gente faz para eu trazer o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aqui para o Cruzeiro? Tem aquela situação que ele quer o Arrascaeta, isso aí eu já até cheguei a comentar aqui, mas é praticamente impossível. Claro que no futebol não existe nada impossível, mas é muito difícil que a negociação com a Arrascaeta aconteça. Eu até perguntei ontem para uma pessoa do futebol, e se ele fizer uma proposta pelo Arrascaeta? A pessoa me disse assim: olha, é praticamente impossível o Flamengo deixar o Arrascaeta deixar o Flamengo para poder voltar para o Cruzeiro. Mas essa conversa do Pedrinho para tentar levar o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves aconteceu. E como eu disse, o Botto chegou a ficar meio surpreso, porque na cabeça do Botto, ele pensou assim: cara,
esse cara tá falando comigo isso aqui mesmo? A conversa ela tá acontecendo aqui, tipo, tem jornalista ali perguntando pro técnico, tem um monte de gente aqui em volta, e o Pedrinho falando, e aí, como é que eu faço? Eu posso te mandar jogador, você pode me mandar esses 2 jogadores, e desde a janela passada, o Pedrinho Lourenço, ele já quis tentar tirar principalmente o Luiz Araújo do Flamengo. A negociação, ela não andou e não foi para frente. Ele não desistiu. E aí, o fato dele não ter desistido, a prova de que ele não desistiu, é que agora, mais uma vez, ele tentou aí, junto ao José Boto, agora ele deu um bote direto no José Boto para tentar tirar os 2 jogadores, né, do Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar isso, né, esperar a janela de transferência abrir. No caso do Matheus Gonçalves, o seu empresário já está buscando um clube para que onde ele possa jogar mais, onde ele possa ter mais rodagem. No caso do Luiz Araújo, é um jogador que o técnico Felipe Luiz conta bastante, é um jogador importante dentro do processo de montagem da equipe do técnico Felipe Luiz. O importante é a gente estar sempre ligado no que está acontecendo, e na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai mantendo vocês muito bem informados, tá certo? Hoje tem Flamengo e Central Córdoba, Libertadores da América. Mengão vencer esse jogo é importantíssimo, e eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, o botão aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento, vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!